Existem substâncias que parecem ignorar completamente as leis da física, e hoje você vai descobrir que o impossível pode ser líquido. De metais que derretem na mão a fluidos que respiram, a lista de hoje vai bugar a sua mente em poucos segundos. Se você quer ver o mundo de uma forma que nunca imaginou, este vídeo é para você. Já deixa o seu like, inscreva-se no canal para não perder nada e escreva nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Vamos começar. 11. Galho líquido. O galho é um metal, mas, sob condições normais de temperatura, ele se comporta como um líquido com propriedades que desafiam totalmente o que esperamos de um metal sólido e resistente. O galho elementar derrete a apenas 29,7 graus Celsius. Isso significa que ele pode derreter simplesmente com o calor de uma mão humana. Esse ponto de fusão extraordinariamente baixo vem da estrutura do galho sólido. Em seu estado cristalino, os átomos de galho formam pares mantidos juntos, de forma muito frouxa, em comparação com as ligações metálicas encontradas na maioria dos outros metais. Como resultado, é necessária pouquíssima energia para quebrar essas ligações e transformar o metal em um estado líquido. Uma vez derretido, o galho flui como um líquido prateado espesso. Diferente do mercúrio, o galho molha muitos materiais, incluindo o vidro, de forma muito mais agressiva. Esse comportamento é uma das razões pelas quais o galho pode corroer o alumínio tão rapidamente. Quando o galho entra em contato com o alumínio, ele rompe a camada protetora de óxido, penetrando nas fendas do metal e destruindo sua integridade estrutural. É por isso que o galho é proibido em aviões, já que um pequeno vazamento poderia, literalmente, fazer a estrutura da aeronave se farelar. Ligas à base de galho, que também contém estanho e índio, permanecem líquidas em temperaturas ainda mais baixas e são usadas onde o mercúrio foi banido devido à sua toxicidade. O galho não é tóxico em pequenas quantidades e não libera vapores nocivos. Outra propriedade curiosa é que ele se expande quando solidifica. Enquanto a maioria dos materiais encolhe ao congelar, o galho faz o oposto, o que pode estourar recipientes de vidro se ele endurecer lá dentro. Ele também tem a tendência de superresfriamento, permanecendo líquido abaixo do ponto de congelamento até ser perturbado. O galho é o metal perfeito para pregar peças em alguém. Imagine dar a um amigo uma colher de metal para mexer o café e, de repente, a colher simplesmente desaparece dentro da xícara. É ciência pura, mas parece muito com aquele vilão de metal líquido que persegue as pessoas em filmes de ação dos anos 90. Só não tente fazer isso no avião ou você vai ter explicações bem difíceis para dar às autoridades. 10. Ferro fluido. O ferro fluido é um líquido que se comporta de uma maneira que parece absolutamente impossível, a menos que você entenda a física profunda por trás dele. Ele foi inventado no início da década de 1960 por um engenheiro da agência espacial norte-americana chamado Steve Papel. Na época, ele precisava desesperadamente de um combustível de foguete líquido que pudesse ser controlado magneticamente em gravidade zero, algo que não flutuasse sem rumo dentro do tanque. Basicamente, esse líquido consiste em partículas magnéticas extremamente pequenas, geralmente magnetita, suspensas em um fluido transportador, como óleo ou água. Adiciona-se também um surfactante, que é um tipo de substância química que impede que as partículas se aglomerem. Cada uma dessas partículas tem apenas cerca de 10 nanômetros de comprimento. Para vocês terem uma ideia, isso é tão pequeno que elas permanecem em movimento constante, o que impede que a mistura se assente no fundo do frasco. Por si só, ele parece apenas um líquido oleoso, escuro e comum. No entanto, assim que é exposto a um campo magnético, ele forma padrões pontiagudos e afiados, conforme as partículas se alinham ao longo das linhas magnéticas. Essas pontas surgem porque as forças magnéticas tentam puxar o fluido para cima, enquanto a tensão superficial tenta suavizá-lo, resultando em um equilíbrio que cria essas formas incríveis. Sua capacidade de mudar de forma instantaneamente em resposta a um campo externo tornou o ferro fluido útil em várias aplicações práticas. Ele é usado em alto-falantes para amortecer vibrações e dissipar o calor das bobinas de voz. Também é utilizado em vedações que permitem que eixos rotativos permaneçam herméticos enquanto giram livremente. Embora pareça um sólido quando magnetizado, ele é, na verdade, sempre um líquido. As partículas nunca se travam permanentemente, e é por isso que ele colapsa de volta em uma poça lisa assim que o campo magnético é removido. Um equívoco comum é achar que o ferro fluido é seguro para tocar.
A verdade é que a maioria dos fluidos comerciais pode manchar sua pele e superfícies de forma permanente, além de conter produtos químicos que irritam o tecido humano. Se deixado perto de ímãs fortes por longos períodos, o surfactante pode quebrar, estragando o líquido. Esse comportamento de formar espinhos e reagir a forças invisíveis o tornou um favorito em instalações de arte e exibições científicas. É o exemplo perfeito de como a ciência pode parecer magia negra se você não estiver prestando atenção na aula. Olhar para um ferro fluido parece que estamos observando um vilão de filme de ficção científica tentando tomar forma na nossa frente. É o tipo de coisa que eu adoraria ter na minha mesa de centro, mas conhecendo a minha sorte e o fato de que ele mancha tudo para sempre, eu provavelmente terminaria o dia parecendo que lutei contra uma lula gigante e perdi feio. 9. O piche, o líquido mais lento do mundo. O piche, muitas vezes chamado de asfalto ou betume, parece um sólido em condições normais, mas é cientificamente classificado como um líquido extremamente viscoso. Sua viscosidade é tão alta que seu fluxo é quase impossível de perceber sem experimentos de longuíssimo prazo. A demonstração mais famosa disso é o experimento da gota de piche na Universidade de Queensland, na Austrália, que começou em 1927. Uma amostra de piche foi colocada em um funil de vidro selado e deixada para pingar livremente sob a força da gravidade. Apesar de parecer sólido como uma rocha, o piche produz gotas lentamente em intervalos de aproximadamente 8 a 13 anos. Até hoje, apenas 9 gotas caíram desde que o experimento começou, tornando este um dos estudos científicos mais longos da história. Em temperatura ambiente, ele é rígido ao toque e pode até ser quebrado com um martelo se for golpeado com força. No entanto, os pesquisadores mediram sua viscosidade como sendo bilhões de vezes maior que a da água. Em 2013, pesquisadores em Dublin conseguiram observar e filmar uma gota de piche caindo em tempo real pela primeira vez documentada. Antes disso, ninguém jamais havia testemunhado o momento exato da separação de uma gota, porque o movimento é lento demais para o olho humano detectar. Essas observações confirmam que o piche mantém propriedades fluidas, mesmo quando parece completamente sólido. Isso nos mostra que o universo não tem pressa nenhuma. O experimento do piche é basicamente o teste definitivo de paciência para qualquer cientista. Eu imagino o pesquisador indo buscar um café, piscando o olho e perdendo o evento que levou 10 anos para acontecer. É o tipo de coisa que faz você repensar toda a sua pressa no dia a dia. Se uma gota de asfalto leva uma década para cair, talvez eu possa esperar 5 minutos pelo meu download sem reclamar. 8. Cristais líquidos. Os cristais líquidos são substâncias que fluem como um líquido, mas possuem moléculas que se alinham de forma ordenada como um sólido. Esse estado intermediário da matéria é chamado de fase cristalina líquida. Você interage com esse fenômeno toda vez que olha para uma tela de celular ou de televisão, as famosas telas de LCD, que significam, literalmente, telas de cristais líquidos. As moléculas desses materiais são geralmente compostos orgânicos longos e finos. Em um painel de televisão, uma camada fina desses cristais fica espremida entre duas placas de vidro. Quando uma corrente elétrica é aplicada, essas moléculas giram e mudam a forma como a luz passa por elas. Isso permite que cada pixel da tela mude entre transparente e opaco, criando as imagens que vemos. O que torna esses líquidos estranhos é que eles não são nem totalmente líquidos, nem totalmente sólidos. Eles têm propriedades ópticas que dependem da direção em que as moléculas estão apontando, algo chamado de birrefringência. Além das telas, eles estão presentes em termômetros de fita, que mudam de cor, e até naquelas joias de humor que eram famosas antigamente. As cores mudam porque a temperatura altera o alinhamento das moléculas, refletindo diferentes comprimentos de onda de luz. Pensar que as cores vibrantes e os vídeos que assistimos dependem de um exército de moléculas líquidas girando sob comando elétrico é de explodir a cabeça. É a prova de que a tecnologia moderna é basicamente feita de materiais com crise de identidade, que não sabem se querem ser uma poça de óleo ou um cristal de rocha, mas que, no fim das contas, funcionam perfeitamente para a gente ver vídeos de gatinhos na internet. 7. Líquidos iônicos. Os líquidos iônicos são, essencialmente, sais que permanecem líquidos em temperaturas estranhamente baixas, muitas vezes até em temperatura ambiente. Pense no sal de cozinha tradicional.
Ele só derrete em temperaturas altíssimas porque seus íons positivos e negativos estão compactados em uma rede de cristais rígida e muito forte. No entanto, os líquidos iônicos utilizam íons muito maiores e assimétricos, geralmente feitos de moléculas orgânicas volumosas. Essas formas irregulares funcionam como peças de um quebra-cabeça que não se encaixam, o que impede que os íons se alinhem perfeitamente. Isso enfraquece a rede cristalina, a ponto de o sal se tornar líquido abaixo de 100 graus Celsius e, em muitos casos, abaixo de 25 graus Celsius. O resultado é um líquido que não evapora quase nada, o que o torna um sonho para a química verde, já que não libera vapores nocivos no ar. Eles podem dissolver uma variedade imensa de substâncias, desde metais até polímeros e gases. Outro comportamento fascinante é que, quando colocados entre duas placas carregadas, eles formam camadas organizadas que se comportam quase como um sólido, embora o resto do material continue fluido. É uma classe de líquidos que desafia a nossa intuição de que todo sal deve ser um cristal duro que você joga na comida. Eu gosto de pensar nos líquidos iônicos como o rebelde da família dos sais. Enquanto os outros estão lá, todos arrumadinhos e quadrados em seus cristais, o líquido iônico decidiu que era moderno demais para se prender a qualquer estrutura e resolveu apenas fluir por aí. É basicamente o sal que se recusa a amadurecer e virar pedra. E honestamente, eu respeito essa energia. 6. Geleia de silicone. A famosa geleia de silicone, ou siliputty, muito conhecida aqui no Brasil como slime, aquele brinquedo de esticar e moldar, é na verdade um polímero de silicone viscoelástico que se comporta de formas que não lembram em nada os líquidos ou sólidos comuns. O ingrediente base é o polidimetilsiloxano, ou PDMS, um polímero com cadeias longas e flexíveis. Quando esse material é misturado com ácido bórico, ele forma uma substância que flui como um líquido espesso, mas que pode saltar ou quebrar como um sólido se for atingida rapidamente. Sob baixo estresse, ela se deforma e flui. Se você deixá-la sobre uma mesa, ela vai se espalhar lentamente ao longo das horas devido à gravidade, agindo como um líquido viscoso. No entanto, se você a puxar com força de uma vez, ela se quebra em vez de esticar. Se você fizer uma bola e jogá-la no chão, ela vai quicar como borracha, porque as ligações temporárias entre as cadeias de polímeros armazenam e liberam energia elástica. Esse comportamento bizarro foi descoberto durante a Segunda Guerra Mundial, quando pesquisadores tentavam criar borracha sintética. Eles acabaram criando esse material inconsistente que foi comercializado como brinquedo em 1950. Cientificamente, isso é chamado de dependência da taxa de deformação, o que significa que a reação do material depende da velocidade da força aplicada. É um caso raro onde um material líquido também age como um sólido dependendo apenas do tempo da ação. Eu acho que a siliputty é a prova de que a ciência pode ser muito divertida até você esquecer um pedaço dela no tapete da sala. Ela é basicamente uma substância com crise de personalidade. Em um momento, é uma poça preguiçosa e no segundo seguinte, decide que é uma bola de basquete. É o tipo de material que faz os engenheiros coçarem a cabeça e as crianças darem risada há décadas. 5. Liga de sódio e potássio. O NaCa é uma liga metálica líquida composta por sódio e potássio. Dependendo da proporção exata entre os dois metais, essa liga pode permanecer líquida em temperaturas de até 12 graus Celsius negativos. Quando misturados, as estruturas atômicas de cada metal interferem na capacidade do outro de se organizar em cristais estáveis, o que derruba o ponto de fusão de forma dramática. O que torna o NaCa impressionante é que ele é um metal líquido que conduz eletricidade, mas flui com a facilidade da água. Porém, há um detalhe perigoso: ele é altamente reativo com água e oxigênio. Se for exposto à umidade, ele reage violentamente, produzindo calor intenso, gás hidrogênio e compostos corrosivos. Por causa disso, ele precisa ser armazenado em gases inertes, como o argônio, ou em líquidos especiais que não causem uma explosão. Historicamente, o NaCa foi usado como refrigerante em sistemas industriais e até em reatores nucleares espaciais, como o SNAP-10A, lançado pelos Estados Unidos em 1965. Ele também tem uma capacidade incrível de molhar superfícies metálicas como ferro ou aço, o que ajuda na transferência de calor, mas exige que os engenheiros tomem muito cuidado, pois o líquido pode se infiltrar em microfissuras e causar vazamentos catastróficos. O NaCa é basicamente o pesadelo de qualquer técnico de segurança do trabalho.
É um metal que você pode despejar de um balde como se fosse suco, mas que tem o péssimo hábito de incendiar tudo o que toca se houver um pouco de ar ou água por perto. É a definição perfeita de algo que parece impossível. Um metal líquido prateado que é tão útil quanto perigoso. 4. Perfluorocarbonetos. Os perfluorocarbonetos são líquidos compostos inteiramente por átomos de carbono e flúor, possuindo propriedades físicas que parecem contraditórias à primeira vista. Eles são quimicamente inertes, não inflamáveis e extremamente estáveis. No entanto, o que os torna verdadeiramente impossíveis é a sua capacidade de dissolver quantidades imensas de gases, especialmente oxigênio e dióxido de carbono, muito mais do que a água é capaz. As moléculas nos PFCs são mantidas juntas por ligações de carbono e flúor, que estão entre as mais fortes conhecidas na química orgânica. Isso dá ao líquido uma estabilidade excepcional. Eles não se misturam com a água, não queimam e não se decompõem facilmente sob o calor. Além disso, alguns desses líquidos são quase 2 vezes mais densos que a água. Em demonstrações controladas, objetos e até pequenos animais podem parecer flutuar de forma inversa, ou bolhas de ar podem parecer afundar devido à densidade extrema do meio. A propriedade mais fascinante, porém, é a solubilidade de gases. Na década de 1990, experimentos demonstraram que seres vivos poderiam, teoricamente, respirar esses líquidos por curtos períodos, recebendo oxigênio diretamente nos pulmões através do fluido. Embora pareça ficção científica, essa capacidade de transporte de oxigênio é real e mensurável, levando a pesquisas sobre substitutos sanguíneos e ventilação líquida para bebês prematuros. Com baixíssima tensão superficial, eles se espalham facilmente e são quase invisíveis quando objetos são submersos neles. A ideia de respirar um líquido me dá um pouco de agonia, mas saber que a ciência já testou isso é fascinante. É o tipo de substância que faz você se sentir em um filme como O Segredo do Abismo. É um líquido denso, pesado, que não queima e que você pode, tecnicamente, inalar para sobreviver no fundo do mar. É a prova de que a natureza, quando combinada com a química certa, adora nos deixar boquiabertos. 3. Fluidos de pseudoplasticidade. O ketchup. O ketchup é um dos exemplos mais comuns e reais de um fluido pseudoplástico, o que significa que sua viscosidade diminui quando uma força é aplicada. Na ciência, chamamos isso de comportamento não newtoniano de afinamento por cisalhamento. Em repouso, o ketchup parece espesso e quase sólido, mas quando você agita ou aperta a garrafa, ele subitamente se torna fluido e corre com facilidade. Essa mudança dramática ocorre devido à forma como as partículas interagem. O ketchup contém fibras de tomate finamente moídas, pectina, vinagre e açúcares. Quando a garrafa está parada, essas partículas formam uma rede frouxa que resiste ao fluxo, criando aquela alta viscosidade que nos faz dar tapas no fundo do frasco de vidro. No entanto, quando aplicamos uma força de cisalhamento, como agitar ou espremer, essa rede de partículas colapsa. As fibras se alinham e deslizam umas pelas outras mais facilmente. Esse fenômeno não é exclusividade dos condimentos. Tintas, chantilly, sangue e até a tinta da sua caneta esferográfica se comportam da mesma maneira. É por isso que a tinta não escorre do pincel quando você o segura parado, mas desliza suavemente quando você o arrasta sobre a tela. Assim que a força para, a rede de partículas começa a se reformar e o líquido volta ao seu estado espesso original. O ketchup é o mestre do drama na cozinha. Ele se recusa terminantemente a sair da garrafa até que você perca a paciência e dê um tapa forte, e aí, de repente, ele decide cobrir seu prato inteiro de uma vez só. É reconfortante saber que não é apenas má vontade do molho, mas sim uma complexa dinâmica de fluidos não newtoniana agindo bem na frente das nossas batatas fritas. 2. Enxofre líquido. O enxofre líquido é, sem dúvida, um dos líquidos mais bizarros conhecidos pela ciência porque ele faz algo que quase nenhuma outra substância comum se atreve a fazer. Normalmente, quando você aquece um líquido, ele fica cada vez mais fino e fluido. O enxofre, porém, decide seguir seu próprio caminho. Conforme você o aquece, sua viscosidade primeiro cai, depois dispara absurdamente e, em seguida, cai novamente. Em termos simples, ele fica ralo, depois vira uma substância espessa como borracha e depois volta a ficar ralo, tudo isso enquanto a temperatura só aumenta. Em temperatura ambiente, o enxofre é aquele sólido amarelo e quebradiço que todos conhecemos. Quando aquecido a cerca de 115 graus Celsius,
ele derrete e vira um líquido amarelo claro e fluido. Se a história parasse por aqui, ele seria apenas mais um sólido fundido comum. Mas a mágica acontece quando ele ultrapassa os 160 graus Celsius. Nesse ponto, ocorre a chamada transição lambda. As moléculas de enxofre, que normalmente se organizam em anéis de 8 átomos, começam a se romper e se ligar umas às outras, formando correntes moleculares gigantescas. Esse processo de polimerização transforma o líquido fininho em uma substância vermelho escura, densa e quase borrachuda. É um dos exemplos mais claros de um líquido mudando drasticamente sua estrutura interna sem mudar de estado físico. Se você continuar aquecendo acima de 300 graus Celsius, o calor fica tão intenso que essas longas correntes começam a se quebrar novamente. O resultado? A viscosidade cai de novo e o líquido volta a ser fluido antes de começar a ferver aos 445 graus Celsius. Até a cor muda durante o processo, indo do amarelo pálido ao laranja vivo e terminando em um marrom avermelhado profundo. O enxofre líquido é o mestre da indecisão. É como se ele estivesse passando por uma crise de meia-idade térmica. Ele começa todo certinho e amarelo. De repente decide que quer ser uma borracha vermelha e rebelde, e depois desiste de tudo e volta a ser um líquido comum antes de virar fumaça. É a prova final de que a natureza não tem a menor obrigação de fazer sentido para a nossa intuição, desde que as leis da química sejam obedecidas. 1. Mercúrio líquido. O mercúrio é um dos elementos mais fascinantes da tabela periódica porque ele viola a característica mais básica que esperamos de um metal. Ele é líquido em temperatura ambiente. Seu ponto de fusão é de 38 graus Celsius negativos, o que é bizarramente baixo para um metal. A explicação para isso envolve até a teoria da relatividade de Einstein, já que os elétrons do mercúrio se movem tão rápido que a atração do núcleo os mantém tão próximos que eles não conseguem formar ligações sólidas facilmente. Uma das propriedades mais marcantes é a sua tensão superficial altíssima. Enquanto a água se espalha, o mercúrio se fecha em esferas quase perfeitas que se recusam a molhar as superfícies. Ele é incrivelmente denso, 13,5 gramas por centímetro cúbico. Para você ter uma ideia, ele é 13 vezes mais denso que a água. Isso significa que uma barra de ferro ou até de chumbo pode flutuar no mercúrio, como se fosse um pedaço de isopor na piscina. Ele também tem a habilidade única de formar amálgamas, que são ligas metálicas criadas quando ele dissolve outros metais como ouro, prata e estanho. Por outro lado, ele não consegue fazer isso com o ferro, e é por isso que o mercúrio é historicamente guardado em frascos de ferro ou aço. Apesar da sua beleza prateada e reflexiva, ele é altamente tóxico, evaporando lentamente mesmo em temperatura ambiente e afetando o sistema nervoso se inalado. O mercúrio parece algo saído de um sonho ou de um laboratório de alquimia. É um metal pesado que você pode mexer com uma colher, que reflete tudo como um espelho e que tem uma presença física quase hipnótica. Ele nos mostra que nem todo metal precisa ser uma viga de aço ou uma joia sólida. Alguns preferem fluir livremente, escondendo perigos e maravilhas em seu brilho prateado. Qual desses líquidos você achou mais perigoso ou fascinante para ter em casa? Você teria coragem de testar a ventilação líquida ou prefere manter a distância de substâncias tão instáveis? Deixe sua opinião e o nome da sua cidade nos comentários, curta o vídeo, inscreva-se e ative o sino. Aproveite os vídeos que estão aparecendo na tela agora para continuar explorando os mistérios da ciência conosco. Até a próxima!